Olá, eu sou a Renata Lima. E eu sou a Kelly Tobias. Nós estamos aqui com o Papo de MT. E hoje nós vamos receber uma convidada que eu estou muito curiosa para o assunto que ela vai trazer, porque tem sido alvo de algumas polêmicas entre musicoterapeutas aqui de Goiânia, aqui de Goiás, né? E eu gostaria que ela viesse, além de contar toda a sua experiência, também nos falasse sobre o uso da música em ambiente hospitalar. Será que esse uso da música, como todos acham, em ambiente hospitalar, feito por populares, né, por pessoas, por profissionais de outras áreas, ele é somente positivo? Ou será que tem aí um ponto negativo nessa parte também? Então, hoje nós estamos aqui com a Elvira Alves. Seja bem-vinda, Elvira. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Estou um pouco nervosa, mas é uma alegria muito grande poder falar sobre esse assunto. Imagina, pode ficar super à vontade, que eu acho que você tem muito a somar, tanto para nós aqui, né, do Instituto, quanto para os musicoterapeutas ou futuros musicoterapeutas que forem assistir aí esse vídeo, esse papo tão gostoso aí mais para frente. Elvira, eu gostaria que você já começasse falando quem é você, qual é a sua formação, como que você... Isso desde lá dos primórdios da Elvira, viu? Desde lá da sua época de instrumento musical, qual instrumento que você toca, até a faculdade, se você já tem mestrado, essas coisas, os cursos que você já fez, quero que você fale um pouco de você. Nossa, muita coisa, hein? Mas, então, hoje eu sou musicoterapeuta, né, formada pela UFG. Eu formei em 2015, né, no começo do ano de 2015, e eu sempre fui muito apaixonada pela área hospitalar. Mas, na nossa área, na musicoterapia, não é tão comum o musicoterapeuta hospitalar, termos hospitais que contratam musicoterapeuta hospitalar. E, então, geralmente, a gente acaba indo para o lado da musicoterapia clínica, para a educação especial, né? Ou para a saúde mental. Mas eu sempre tive uma grande paixão pela musicoterapia hospitalar, sempre me brilhou os olhos. E quando eu saí assim que eu saí da faculdade, eu comecei a fazer o mestrado em música, pela UFG também, e foi aí que eu tive mais contato com o CRER, né, que é o local onde eu estou hoje, como CLT, e nessa vivência eu tive a oportunidade também de fazer o aperfeiçoamento profissional do CRER. E nesse momento foi quando eu comecei, de fato, a atuar na UTI. Eu já vinha pesquisando sobre o uso da música nesse ambiente hospitalar, na UTI, porque eu tinha uma irmã, né, que ela ficava muito internada nesse período na UTI, e a música fazia muito bem para ela. E eu já vinha pesquisando sobre o assunto, até que eu fui fazer o aperfeiçoamento profissional no CRER. Terminei o mestrado, pesquisei sobre cuidadores de idosos com Alzheimer, e me apaixonei pela área da UTI. E nesse período também foi o período que eu comecei a trabalhar com cuidados paliativos e fiquei meio confusa nesse momento, mas me brilhou os olhos, porque é uma área que tem muito sofrimento, né? Então a gente precisa saber lidar com alguns conteúdos nossos primeiro. Quando eu terminei o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer o curso de cuidados paliativos básico no HC, e eu me encantei, me apaixonei e comecei a fazer um projeto que seria um projeto piloto para o meu doutorado. Hoje eu faço doutorado em Ciência da Saúde na Faculdade de Medicina da UFG e trabalho com cuidados paliativos. Eu pretendo pesquisar, né? Estou indo na fase do projeto, adequação do projeto, e pretendo pesquisar sobre cuidados paliativos, porque eu realmente me encantei pela área. E aí, com esse encantamento todo, eu fiz especialização em cuidados paliativos e terapia da dor, e agora eu estou fazendo a pós-graduação em musicoterapia e terapia intensiva, que é uma pós-graduação oferecida pela Sociedade Argentina de Terapia Intensiva, que está sendo uma delícia poder aprimorar um pouco mais sobre esses conhecimentos. Você já começou da graduação, eu queria saber sua vivência também com instrumentos musicais, o que você toca?
Qual que é a sua área também de instrumentos? Kelly, eu entrei na faculdade com o canto, né? Eu canto desde muito pequeno. E eu também toco violão, comecei a aprender violão aos 7 anos de idade, mas não era o meu instrumento principal. E eu sempre tive uma relação de amor e ódio com o violão, né? E assim, e na faculdade é mais difícil ainda, né? Porque a gente estuda muito mais violão clássico. Mas com essa vivência, o violão foi ficando mais aprimorado, né? Um violão popular. E aí eu considero hoje que meus dois instrumentos principais seriam o canto e o violão, mas eu não sou uma violonista. E eu também arranho um pouco agora a bateria, um pouco de teclado, um pouco de flauta doce, porque o musicoterapeuta ele precisa, né, lançar mão de vários instrumentos muitas vezes. Então, instrumentos de percussão, então eu arranho um pouquinho em cada coisa. Mas, assim, tocar eu canto bem. E um pouquinho de violão. Entendi. A gente tem algumas coisas em comum com você, né, Renatinha? Conta para ela Com como é que era a certeza. nossa época. O violão não foi um dos preferidos, não. Nós passamos um bocado, mas lidamos, né? Porque precisa, é necessário, então lutamos. Eu Vira, fiquei um pouco curiosa sobre você falou que fez uma curso de terapia da dor. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Em cuidados paliativos, a gente tem uma precursora, que é a Cicely Saunders, e ela preconiza que a dor ele é um sintoma multidimensional. Em cuidados paliativos, a gente chama de dor total. A Cicely Saunders, ela propôs que a primeira coisa que tem que acontecer num paciente em fim de vida é que ele não tenha dor. Porque muitos pacientes, eles têm muito mais angústia dos sintomas do que da própria morte. Porque principalmente no câncer, né, que começou todo o estudo de cuidados paliativos com pacientes com câncer, eles têm muita dor. Então, o cuidados paliativos gira muito em torno, inclusive, é o primeiro princípio de cuidados paliativos, que é o controle da dor. Então, quando a gente vai fazer uma formação em cuidados paliativos, a primeira coisa que a gente aprende é manejar a dor. No nosso caso, a gente maneja a dor de uma forma não farmacológica, né? Que a musicoterapia, ela entra como manejo não farmacológico da dor, e ela pode, geralmente, eu tenho observado, e tem pesquisas que colaboram com essa observação, que o paciente, diante da música, ele diminui a percepção de dor. Por quê? Porque a musicoterapia, ela age nas 4 dimensões do ser humano: física, emocional, espiritual e social. Assim como o conceito de dor total também abrange as 4 dimensões, que seria a dor física, a dor espiritual, de alguma coisa que ainda não está resolvida ou está para resolver, social também, no mesmo sentido, e emocional. E aí, quando a gente trabalha com música, a gente promove, primeiro, o desfoque da dor, porque a pessoa começa a não pensar tanto na dor. Mas eu não gosto muito de ir por esse caminho, porque, na verdade, tem estudos já que mostram que há um aumento dos receptores MI, que são os receptores que recebem os opioides, né, a morfina, a codeína, o tramadol, e aí há um aumento potencializando a percepção dessa medicação. Além disso, a música também promove a liberação de opioides endógenos, que são os opioides responsáveis, né, para sintetizar a morfina, por exemplo, esses opioides sintéticos, né, que não são naturais. Então, a gente não tem toda uma questão fisiológica e de neurotransmissores que evidenciam o uso da música no controle da dor. Então, quando eu falo na especialização, a gente chama de terapia da dor, porque é justamente todos os tipos de manejo, tanto farmacológico quanto não farmacológico, para diminuir a dor desses pacientes. Então, o que a gente observa é que realmente há uma diminuição da dor e existem casos, eu já presenciei casos que o paciente, por exemplo, saiu da morfina, tomando 20 miligramas de morfina de 4 em 4 horas, ainda fazendo dose de resgate, e com a musicoterapia diminuiu a quantidade de opioides que esse paciente
recebia todos os dias. Tanto que quando ele ganhou alta, ele saiu com dipirona, ele não saiu com morfina, ele saiu com dipirona. Então, era uma medicação, assim, muito comum para nós, né? Mas por todo esse manejo, tanto o fisiológico, né, tanto por conta dos neurotransmissores que a música vai liberar e fazer essa liberação de opioides endógenos e de receptores Mi, mas também como o manejo de todo o contexto social que a música vai trazendo, né, os conteúdos emocionais, os conteúdos espirituais, as questões sociais que envolvem essa família, e a gente vai manejando tudo isso e tem esse resultado positivo no controle da dor. Então, durante essa pós-graduação, nós passamos por várias práticas integrativas, né? E eu me lembro que uma das coisas que foi muito interessante para mim foi porque nunca tiveram um musicoterapeuta nessa pós-graduação. Então, tinha uma disciplina que tinha um módulo de musicoterapia. E eu comecei a falar isso para a professora, não é só desfoque da dor, não é só que tira, né, não é porque é lúdico, mas porque tem toda uma neurociência por detrás disso. Então, e aí a gente maneja a música a fim de promover, né, esse manejo dessas 4 dimensões. Nossa, Elvira, Muito bacana. que vontade de te ouvir falando assim 2 horas seguidas. Acho que eu nem pisquei. Que bom! Extremamente Que rico. bacana. Muito, muito. Nossa, excelente, assim. Eu vi. E agora... Ah, pode falar, Renatinha. Você hoje, você citou a neurologia e você falou que tem alguma patologia específica que você está trabalhando hoje? No CREA? Coloca novamente o seu fone. Oi? Pode falar agora. Ah, tá. Você citou oncologia e citou que você está no CREA. E quais áreas você está trabalhando dentro dessas instituições? Tem alguma patologia específica? Então, no CRER, eu trabalho geralmente com pacientes que têm lesões neurológicas, né? A nossa UTI no CRER, ela recebe TCE, né, para traumatismo crânioencefálico, AVE, acidente vascular encefálico, solo isquêmico, a gente não recebe hemorrágico porque nós não temos possibilidades cirúrgicas para manejo desse paciente. E a lesão medular. Nós também recebemos pacientes cirúrgicos, geralmente na área de ortopedia, porque são os pacientes mais que vão... Elvira? Paciente cirúrgico. Oi. Travou aqui pra gente. Tá ok, até onde foi? Pacientes que vocês não têm o manejo dos pacientes que tem isquêmico. AVC hemorrágico. Okay. Isso. Então a gente atende paciente com AVE isquêmico, o hemorrágico a gente não tem a condição de cirúrgica para ele no hospital. Atendemos também lesões medulares. Inclusive, é o carro-chefe do CRER, né, na internação, é a lesão medular. E os pacientes cirúrgicos, geralmente paciente ortopédico, embora o CRER faça outros tipos de cirurgias, mas a ortopedia é o que mais vai para a UTI, porque geralmente são pacientes muito idosos, então tem um risco maior. No HC, como eu faço, né, a pesquisa, estou começando, né, a pesquisa de doutorado, mas antes eu entrei no campo justamente para me aproximar desse campo, para entender esse contexto. No HC, nós temos muito mais pacientes oncológicos e também pacientes com insuficiência respiratória, do tipo efizema pulmonar, e são pacientes que já estão mais em fim de vida. Então, eu tenho 2 contextos. Um paciente oncológico, que ele chega no fim de vida bastante ativo, e esse paciente, geralmente, ele até fala comigo minutos antes da morte, por exemplo, né? Nós temos um paciente que ele tem muito mais sequelas, ele tem muito mais disfuncionalidade, então ele é mais dependente, né? As funções dele não estão preservadas devido
ou o AVC, ou o TCE, ou a lesão medular. Então, é um paciente que, geralmente, lesão medular é muito difícil ficar em fim de vida, né? Porque ele vai para reabilitação, mas os outros, geralmente, eles estão com mais sequelas neurológicas. E os cirúrgicos, que é aqueles que têm muita dor, né? Que nem sempre eles estão em risco de vida, mas pode acontecer isso, né, por conta de intercorrências da cirurgia, do pós-cirúrgico. Então, é mais ou menos esse tipo de paciente que eu trabalho. Eu quase não trabalho com crianças. No HC, geralmente é solicitado na pediatria, na UTI neonatal, e aí é por demanda, e aí não faz parte do meu projeto de doutorado e não faz parte do projeto de extensão também. Mas a gente acaba indo até para que as pessoas conheçam mais o trabalho do musicoterapeuta, a gente esteja em mais áreas no hospital. Então, acontece bastante da gente ir na pediatria e também na UTI neonatal. Mas não é o foco, né, do trabalho. Elvira, assim, que eu mais gosto nesse quadro nosso, nesse papo de MT, é porque, assim, eu vejo a riqueza e a amplitude da musicoterapia, porque, assim, eu fico dentro da minha área, eu vejo que eu tô dentro de uma bolha muito pequena e que existe uma bolha muito maior com, assim, um infinito de possibilidades. Eu, assim, eu me encanto a cada convidado que vem falar de sua área, falar da sua atuação, nossa, e eu vejo tanto que eu estou submersa na minha área, eu trabalho só com crianças, acho que eu tenho 2 ou 3 adultos, tudo na área do autismo, tem só uma que não é na área do autismo, então, assim, nada a ver com a sua área, né? Nada a ver com a sua atuação. E, assim, quanta riqueza na sua fala. Eu queria te perguntar uma coisa, aquilo que eu falei lá no início, né? Esses dias eu vi uma preocupação dos colegas com relação ao uso de outros profissionais ou de pessoas mesmo populares na porta de hospitais ou então mesmo dentro do ambiente hospitalar, usando a música. E aí você trouxe uma fala que me levou à reflexão. Então não pode? Como é que é essa questão? Então, assim, né, na faculdade a gente ouvia muito falar sobre epilepsia muscogênica, que quando o paciente é portador de epilepsia muscogênica, ele pode ter uma reação muito negativa, um efeito epiléptico perante alguma música, algum estímulo musical que seja que apresentado a ele, né? Eu ainda não conheci, graças a Deus, não chegou até mim, né? Claro. E eu vi que você falava, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrija, por favor. Mas eu vi você comentando que existem outras questões que levam a despertar no paciente algo ruim, né, a nível fisiológico. E eu queria que você explicasse para a gente como e por que deve ter muito cuidado com relação ao uso da música em ambiente hospitalar. O que isso pode levar o paciente? Eu parto de alguns princípios, Kelly. Assim, eu já tive casos, porque lá no CRER eu atuo também no ambulatório. Na pandemia, eu atuo um pouco mais, bem mais, na verdade, na internação. Mas eu já tive casos da epilepsia muscogênica no ambulatório. Justamente porque nossos pacientes lá, eles têm muito mais lesões neurológicas, sequelas neurológicas, então isso é muito mais comum para a gente, né? Mas, na internação, existe uma questão que, para mim, é muito particular. O paciente, primeiro, ele está em muito sofrimento. Ninguém é internado à toa. Até um paciente que ele vai ficar em um dia só na internação, porque a maioria dos pós-cirúrgicos é só de um dia, eles têm uma ansiedade e um medo dessa cirurgia, né? Então, eles estão fragilizados, muitas vezes. Às vezes, têm memórias históricas, né, históricos antecedentes de pessoas que não tiveram uma boa cirurgia, um bom pós-cirúrgico. Além disso, nós temos que pensar que esse paciente, nem sempre ele tem a capacidade de escolha. E aí a gente está ferindo a primeira coisa, que é o princípio da autonomia de um paciente. O paciente ele tem direito, a qualquer momento, de recusar ou não um tratamento, uma medicação ou um procedimento. Então, a gente, quando a gente chega no hospital e a gente submete a esse paciente a uma escuta musical,
A primeira coisa que a gente está fazendo é ferir o princípio da autonomia. Porque, vamos pensar assim, nem todo mundo gosta de música caipira, nem todo mundo gosta de música evangélica, nem todo mundo gosta de música de rock. Então, esses pacientes geralmente são submetidos a um tipo de música que eles não, às vezes, pode não gostar, ou pode ter uma memória vocal, uma memória ruim. Suponhamos que ele está lá. Pode ser uma música linda, como o Zaqueu, por exemplo, uma das mais cantadas durante um bom tempo, mas vamos supor que ele escutou essa música no momento que estava recebendo notícia de óbito de um familiar. Então, essa música, para ele, não vai ter uma boa memória, uma boa lembrança. Então, essa música, para ele, fragiliza essa pessoa se ela não tiver sido trabalhada. E aí, no contexto hospitalar, pode mobilizar conteúdos, pode mobilizar emoções e que vai, geralmente, trazer algumas questões fisiológicas. Por exemplo, aumento da pressão arterial. Então, todo mundo sabe, né, que quando as emoções, os sentimentos, pode alterar a pressão arterial. E um paciente pós-cirúrgico, ele não pode alterar, pré-cirúrgico, ele não pode alterar a pressão arterial porque ele não faz cirurgia. Então, se eu trago uma música que vai trazer lembranças ruins para esse paciente, vai aumentar a pressão arterial e ele não vai para a cirurgia, vai ficar mais tempo no hospital. Então, primeiro que eu vou ferir esse princípio da autonomia do paciente. Segundo, que eu vou evocar sentimentos e emoções, e não somente boas, porque vai estar associado com a experiência dessa pessoa, desse indivíduo, com aquela música. Então, às vezes as pessoas têm muito assim, né? Vocês sabem disso. Tal música causa alegria, tal música causa tristeza, tal música aumenta a tensão. E a gente já sabe que não é bem assim, depende da experiência de cada pessoa com essa música. Então, as duas primeiras coisas. E a terceira coisa, que dentro dessa questão fisiológica, como eu falei, aumenta a quantidade de neurotransmissores, aumenta níveis de endorfina, serotonina, adrenalina. Então, vai haver uma descarga de neurotransmissores quando eu vou colocar o paciente, submeter o paciente à música. E aí, será que esses neurotransmissores, nesse momento, é bom? Se o paciente está com noradrenalina, por exemplo, na UTI, se eu aumento, né, neurotransmissores que vai potencializar essa noradrenalina ou a potencializar o aumento da pressão arterial, eu vou estar fazendo mal para esse paciente. Então, acontece muito dos pacientes terem reações adversas. Então, o musicoterapeuta, quando ele entra no ambiente hospitalar, a primeira coisa que ele faz é respeitar o princípio de autonomia do paciente e de escolha do paciente. Você quer ouvir música? Você pode negar, eu deixo bem claro isso para o meu paciente, olha, se você não quiser ouvir música nesse momento, eu posso voltar em outro momento ou amanhã, mas se você quiser, a gente escuta. E qual música você quer ouvir? E, mas tem aquele paciente que não está responsivo, tem aquele paciente que não consegue se comunicar bem comigo. Então, eu converso com a família, eu faço uma testificação musical, eu estou o tempo todo olhando no monitor. Então, porque eu já sei que pode causar reações, e nós, musicoterapeutas, temos um estudo, uma formação, que mostra para a gente prever, né, mais ou menos, uma previsibilidade, né, dos acontecimentos diante da música. Outros profissionais, eles vão simplesmente achar que é bonito, que é bom, e ponto final, e vai lá e coloca a música no hospital. Então, essa é a grande diferença. A gente consegue pensar que a música faz mal e como ela pode fazer mal para cada indivíduo. Então, a gente vai colher dados sonoros musicais do paciente, fazer, né, a anamnese, a nossa ficha musicoterapêutica, que contém toda a história sonora musical do paciente. Geralmente, na nossa ficha, ela contém tanto os sons agradáveis e ruídos agradáveis, quanto os desagradáveis, né? A gente consegue fazer isso. Qual que é o envolvimento daquele paciente com aquela música? Ele toca alguma coisa, a família toca algum instrumento, qual que é a vivência musical né, naquela família, que faz total diferença, por exemplo, entre o músico e não músico, aquele que escuta música todo dia em casa e aquele que não tem esse hábito. Então, a gente consegue, a gente tem um olhar, né, com todas essas nuances para o indivíduo e para a música. Então, quando mesmo com o médico, né, aconteceu agora recentemente, que viralizou,
o vídeo da médica. A intenção é a das melhores possíveis, eu não tenho dúvida, né? De melhorar aquele ambiente que é pesado, que é doloroso para quem está ali, tanto o paciente quanto a equipe. Porém, por mais que ela tenha toda a formação médica, com certeza ela não olhou os monitores, o que estava acontecendo com esses indivíduos que estavam recebendo música. A pressão arterial, a frequência cardiorrespiratória, provavelmente ela não se atentou para isso, porque naquele momento o que ela queria era tocar. E quando eu estou tocando com o paciente, a primeira coisa que eu estou fazendo é verificando todas as reações. Então, o musicoterapeuta vai pensar no acorde, pensar no ritmo, pensar na melodia, pensar no canto, pensar no tom e pensar em tudo que está acontecendo lá com os monitores, as reações de face do paciente, que é o nosso diferencial, né? Então, eu tenho várias experiências de momentos em que a música não foi boa no hospital e que eu tive que suspender o atendimento, por exemplo, né? O paciente não continuar com o atendimento musicoterapêutico, justamente por conta dessas reações que vão causando no paciente. Entendido. Eu acho que ficou bem claro sobre essa questão do uso, né? Eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, porque a gente vê o uso em larga escala, e assim, eu também vi uma outra postagem de um instrumento, um violino, sendo levado a um ambiente hospitalar. E aí, o violino, pelo menos para mim, enquanto pessoa, tipo, não vou nem falar enquanto musicoterapeuta, mas para mim, dependendo da música, eu acho ele muito triste, eu acho que melancólico, dependendo se é iniciante, eu fico incomodada com excesso de desafinação, porque aparece muito mais, né? Então, eu não sei se eu estivesse internada, se eu ia gostar do violino lá tocando, né? Não sei, e eu fiquei bem pensativa com relação a isso. Mas eu acho que foi muito esclarecedora a sua fala. Inclusive, na postagem, eu até achei interessante que muita gente relata: quando eu escuto violino no hospital, eu escutei o violino no hospital, me meteu a pessoas que parece que já está partindo para outra, né? Já está... Tipo, bem Titanic, bem Titanic. Som fúnebre para essa pessoa, Sim. né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, a música é de uso de todas as pessoas, ninguém proíbe ninguém usar a música. Mas, no ambiente hospitalar, eu vou ser muito honesta com vocês, eu sou um pouco mais enjoada, digamos assim, que particularmente, eu defendo que, no ambiente hospitalar, o uso da música seja do musicoterapeuta, justamente por todas essas questões. O paciente, quando a gente vai para uma sala de espera, por exemplo, o paciente ou o cuidador, quem estiver acompanhando, pode simplesmente sair e não querer ouvir aquela música. Ele pode se retirar daquele ambiente. Quando está, por exemplo, na porta do hospital, a pessoa pode ir para mais longe, pode com fone de ouvido e escutar a música. Seu áudio mutou. Dentro, está escutando? Sim. Dentro do ambiente hospitalar, dentro da internação, o paciente não pode sair. Ele não pode, se já está tocando no corredor, ele não pode falar: opa, para aí, não, eu quero sair desse ambiente ou para essa música. Né? Eu dou essa opção para o meu paciente: olha, se a qualquer momento da execução musical você quiser que eu pare essa música, você pode me falar que eu vou parar, porque eu sei que pode estar mobilizando ele, né? E eu acho que essa é a grande diferença. Então, nesse ponto, defendo muito que a música em ambiente hospitalar seja pelo musicoterapeuta. Agora eu já entendi por que essa defesa. E eu acho que você tem toda a bagagem. Quando eu vi os comentários lá no nosso grupo, eu fiquei pensativa, eu falei, eu quero saber mais sobre isso, né? Acho que a gente precisa saber mais, e por que não informar a população sobre isso também? E assim, a gente vê que você tem essa defesa, ela não é em vão, é porque você está lá dentro, você está inserida lá dentro, você sabe o que acontece, você já viu acontecendo, e você sabe muito bem como manejar isso. E, assim, muito agradecida a você, viu? Estou muito agradecida a você por hoje. Renatinha, o que você achou dessa entrevista? Eu estou tão reflexiva, ele me levou a pensar muito, sabe? Eu nunca tinha olhado para esse lado. Eu sempre achei que, nossa, que bacana, mas eu nunca tinha parado a pensar. E olha que eu já tinha vivido isso no campo de estágio. Eu já tinha atendido um paciente
e tinha uma resistência a tambor, e depois eles descobriam, e foi todo um processo. Então, eu tô relembrando isso e vendo, assim, por outros olhos hoje. Foi muito esclarecedor. É muito diferente quando a gente vai uma vez no hospital, né? Porque quando a gente faz estágio, a gente vai uma vez por semana no hospital, 2 vezes por semana no hospital. E até mesmo nós, hoje em dia, os musicoterapeutas, né? Cada dia está numa área no hospital. E eu, assim, principalmente nesse último ano, eu estive todos os dias na UTI. Eu estive todos os dias na internação. E isso também ampliou minha visão, porque quando eu passo aí todos os dias para a UTI, eu consigo ver melhor a reação do paciente. É muito diferente de quando eu ia, por exemplo, anteriormente, eu ia uma vez por semana na UTI e ficava 2 horas para 20 pacientes. Hoje, eu fico quase a manhã inteira, todos os dias, para 10 pacientes. Então, assim, o trabalho, ele é mais minucioso. Eu posso ver as reações do paciente dia após dia. Hoje ele está mais acordadinho, amanhã ele está mais sonolento. Eu começo a entender a expressão facial do meu paciente. Eu acho muito impressionante isso para mim, sabe? A vivência na UTI, diária na UTI, me fez ver cada paciente com outros olhos. Então, a gente começa a perceber reações que muitas vezes a gente não percebe quando a gente vai uma vez só, quando a gente só passa, ou quando a gente só faz uma ação, né? Então, mudou muito a minha visão de UTI, principalmente nesse último ano da pandemia, porque eu estive todos os dias, eu estou todos os dias na UTI, eu faço parte da equipe da UTI, eu participo da visita clínica, então fez muita diferença para mim também, inclusive na formação, né? Acho que talvez, eu não sei se no Brasil tem musicoterapeuta que está todos os dias na UTI, realmente eu não sei, porque a gente, infelizmente, nós não, temos poucos musicoterapeutas hospitalar, né, contratados pelo hospital. Elvira, só mais uma perguntinha, para não tomar mais o seu tempo. Só mais uma perguntinha. Uma vez, eu vi você comentando que você já teve outros profissionais te chamando para ir naquele paciente para você tocar, para você fazer uma intervenção, porque aquele paciente estava num estado assim muito estava ali em um estado muito difícil e ela te chamou, o profissional te chamou. Foi isso mesmo? Estou enganada? Eu conto tanta coisa, tantas histórias assim que eu não sei exatamente, mas é comum para lá hoje, depois que eu passei a fazer parte da equipe, é muito comum os profissionais me chamarem para fazer atendimentos em conjunto. Então, por exemplo, hoje mesmo nós fizemos um atendimento TO, eu e a psicologia. E a ideia, e assim, foi muito bonito o atendimento, porque o que a gente queria? A gente queria que o paciente ficasse um pouco mais, tivesse mais mobilização no leito, né? Não ficasse tão imóvel no leito. E aí, eu queria colocar instrumento na mão dele, só que é uma lesão medular alta, então a sequela motora dele no membro superior é importante. E aí, o que a TO fez? A TO fez uma adaptação, a gente colocou o chocalho, a TO envolveu com a mão, com faixa, a TO colocou o paciente sentado, e aí a gente começou a fazer a atividade musical. Porque todas as vezes que eu ia cantar com ele, ele chorava muito, ele trazia muitos conteúdos, mas ele está com dificuldade de comunicação e de fala. E aí, com tudo isso, ele pôde trazer os conteúdos, a psicóloga e eu também pude trabalhar esses conteúdos juntamente com a música pôde emergir os conteúdos, depois pôde dar suporte, mas sem a TO lá, por exemplo, eu jamais poderia ter colocado ele sentado, eu jamais teria sequer pensado em trabalhar a faixa, né, colocar o chocalho, né, a maraca e fazer a prensa com a faixa. Então, assim, um trabalho em conjunto e que faz toda a diferença. Esse paciente, no final, ele estava cantando, coisa que ele não cantou nesse tempo todo comigo, eu já está lá já tem um tempo. Ele tocou, ele fazia questão de tocar.
ele mesmo, e não a gente segurando, mas porque estava bem seguro, então ele podia tocar o instrumento, e ele dançou, né? Ele fez menção de dançar, e isso para um paciente que tem uma lesão medular alta é um ganho muito grande, é muito importante, é quase que sair um pouco da prisão, que é de ficar no leito, né? Quase 24 horas por dia. E a gente faz muito isso em conjunto, porque vai diminuir o tônus muscular ou melhorar o tônus muscular, depende do manejo, vai melhorar, por exemplo, a respiração. Eu já fui chamada, por exemplo, para que o paciente tivesse mais expansão pulmonar. Eu já fui chamada para que o paciente tivesse controle de tronco. Na hora que eu começava a cantar, a paciente tinha controle de tronco. Quando eu não estava cantando, ela não tinha controle de tronco. Então, a fisioterapia até me chamava justamente porque ela começava a prestar atenção, ela cantava, ela batia palma e tinha controle de tronco. Se eu não estivesse, ela não tinha controle de tronco. Então, assim, a gente vê coisas acontecendo que eu me surpreendo cada dia. Confesso para vocês que tem dia que eu falo assim, poxa vida, né? Eu imaginava. Então, assim, a gente tem feito um trabalho em conjunto com praticamente toda a equipe. E no HC, todas as vezes que eu estou no HC e que o chefe de cuidados paliativos está no HC, nós atendemos junto, inclusive para a questão da comunicação, porque a música, ela tira os ruídos muitas vezes, né? Então, ele vai fazer, às vezes, uma comunicação difícil, ele me chama, aí ele canta junto, e a gente conversa com o paciente ou com a família. Às vezes ele vai fazer uma extubação paliativa, uma vez ele me chamou para fazer uma extubação paliativa, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer lá? Não tem nada a ver comigo. E eu pensava, né, para quê? Só que depois eu percebi que fazia todo sentido, é um momento muito difícil para a equipe, é um momento muito difícil para quem está assistindo, e aí a música traz uma leveza para aquele momento que é tão difícil, né? Então, é muito comum quando as pessoas entendem o nosso trabalho e quando eles gostam de trabalhar em conjunto, me convidar. Eu não tenho horário. Eu chego no hospital, é raro um dia que eu falo assim, vou fazer isso. Porque a partir da hora que eu chego no hospital, você tem um horário para mim? Porque eu queria atender. Você tem outro horário para mim? Que eu tenho... É bem assim, sabe? Isso é muito prazeroso para nós musicoterapeutas, né? Porque é um reconhecimento do nosso trabalho, né? Sim. Nossa, Elvira, nem vi o tempo passar, mas passou. Além que eu falava muito. Nada, mas é quando o uma assunto é delícia. bom, quando o assunto é bom, minha filha, você poderia falar em 2, 3 horas seguidas que a gente te ouviria, viu? Muito bom o assunto, muito bom. E a sua experiência, né, tem tanto a acrescentar, não só a nós musicoterapeutas, mas à sociedade também, né? Sim, com certeza. É um prazer te ouvir, Elvira. É muito rica a sua fala. E você falou assim que esse tempo de experiência abriu os seus olhos e hoje você abriu os olhos. Isso, verdade, verdade, o Renatinho, verdade. E aí, com esse, a palavra que me vem à mente, eu sei que eu tô usando aqui o nosso grupo de estudos, mas a palavra que me vem à mente é respeito. Que, assim, enquanto participante de comunidade religiosa, vez ou outra a gente vai em algum hospital que solicitam para a gente cantar para alguém conhecido e tal. E às vezes o outro vai lá e chama e tudo mais, mas eu não tinha pensado nessa questão de perguntar. Você quer que eu cante para você? Eu posso cantar para você? Que música você quer que eu cante, né? E respeitar se a pessoa não quiser ouvir, né? Respeitar, eu acho que a palavra respeito soa muito forte para mim. E E no vamos. começo foi muito difícil para mim ser rejeitada. Muito. Porque quando os pacientes falavam, eu não quero ouvir música, eu entendi que era comigo, que era com a musicoterapia. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que não. É que quando o paciente ele rejeita o atendimento musicoterapêutico, ele está falando, eu não quero que você mexa nesse lugar. Eu não quero que você entre nesse espaço. Né? Então, isso é muito comum. Eu fazer um atendimento ontem e hoje o paciente não querer. Justamente porque mobiliza muita coisa. E aí o paciente, às vezes, não está. Ele não tem condição, não é que ele não está aberto, mas é que ele não tem condições naquele momento de se abrir, né? De abrir aquele conteúdo. E aí a gente precisa respeitar. Eu tive que trabalhar, inclusive, em mim,
essa questão de, não, eu não quero música hoje, não, eu não quero música nunca. Já aconteceu dos pacientes, de paciente falar assim, olha, se você não cantar, você pode ficar aqui, porque eu quero muito ficar com você, conversando com você, mas eu não quero música. Então, eu entendia que não era o musicoterapeuta, mas era o que a música poderia possibilitar. E aí eu aprendi a trabalhar silêncio, eu aprendi a trabalhar a entonação da voz, a entonação da fala, o que essas pausas na fala me dizia, o que a voz embargada me dizia, o que a mudança de grave para o agudo que acontece me dizia. Então, eu aprendi também a trabalhar o que se chama de elementos paralinguísticos, né? Essa parte de som da voz da pessoa, porque muitas vezes aconteceu isso. Olha, eu não quero música, mas eu quero ficar com você, porque não era sobre o musicoterapeuta, não era sobre o quanto essa música mexia. Então, por isso que eu, mais uma vez, eu defendo que o musicoterapeuta que tem que estar manejando a música no ambiente e que esse musicoterapeuta seja cada vez mais aberto e se formando para entrar nesse ambiente, porque é realmente muito complicado, é muito difícil para quem está de fora e para quem está, principalmente para quem está dentro. Renatinha, sua palavra, já que eu falei a minha. A minha foi clareza. Ficou muito claro para mim, eu consegui ver com outros olhos. E gratidão também, agradeço muito. Foi uma fala muito rica, e é muito bom ouvir a sua área, o quanto atua, até onde alcança a musicoterapia, onde você está atuando, saber que em tantos lugares ela tem tantas respostas. Né? Eu também agradeço você, Elvira, por ter dispensado esse tempo para a gente, tão precioso, muito precioso mesmo, para fazer essa gravação, para a gente conscientizar musicoterapeutas e população em geral. E você que está nos assistindo, esse foi o nosso papo de MT com a Elvira Alves, musicoterapeuta hospitalar, musicoterapeuta aí com uma vasta experiência na área hospitalar e na área também, né, da dor, não é? Eu fico com medo de falar e falar errado, mas tem uma vasta experiência e trouxe aí para a gente um grande aprendizado. Coloca aí nos comentários o que você achou e a sua palavra também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigada. Um beijo. Tchau, Elvira. Muito obrigada.